Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro. E o nosso tema hoje é pesca, é aquicultura. Estamos com profissionais aí com extrema expertise na área. Leonilton, né, nosso consultor aqui da TEG, do Sistema FAEPA-Senar, né, o senhor Eduardo, consultor da CNA, aí na área de pesca, aquicultura, da Comissão de Aquicultura e Pesca da CNA, não é isso? Comissão de Aquicultura da CNA. De aquicultura. E aqui com a Mayara também, que é engenheira de pesca, também atua na TEG. Sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindos ao Pará, bem-vindos a Belém, aqui nessa nossa turma de Irituia. Está acontecendo nessa semana o IFC, né? Que é um evento que está trazendo vários profissionais aí para falar da pesca, que aqui na Amazônia, né, não tem como nós não nos referirmos. O senhor Eduardo trouxe uma informação, né, que realmente acabou sendo uma curiosidade para a gente, que a proteína do peixe ela é mais consumida no mundo, né? Exatamente. Então, isso é uma informação, uma curiosidade também, mas uma informação que a maioria das pessoas não sabe, né? Que em nível mundial, né, a proteína do pescado é a mais consumida já, né? Dentre todas as proteínas. Lógico que não é a realidade no Brasil ainda, né? Quem sabe possa ser algum dia. Perfeito. Senhor Eduardo, como que hoje a Comissão de Aquicultura da CNA, ela tem acompanhado aí os andamentos, né, nesse setor produtivo? Na verdade, a gente tem algumas frentes de trabalho, vamos chamar assim, e uma delas é sempre estar na interlocução com relação às políticas públicas, né? Então, seja na área das normativas, né, leis, decretos, instruções normativas e tudo que tem de regulatório, né, que de alguma forma atrapalha, né, ou quebra, ou diminui a competitividade do setor da aquicultura. Então, principalmente, o nosso objetivo nessa área é diminuir a burocracia, quer dizer, é melhorar a competitividade, né, reduzindo ao máximo a burocracia a que os produtores são submetidos, né? Então, isso é um dos grandes pontos focais nossos. E junto com isso, toda a questão de competitividade em si, né? Então, trabalhando nas questões interlocução com quem desenvolve tecnologia, por exemplo, para levar as demandas dos nossos produtores para a Embrapa, né, para institutos de pesquisa, né, para que a gente possa desenvolver junto com eles, né, soluções para os produtores, né? E a outra parte é na área do comércio, né? Então, a gente tem participado né, de rodadas, né, de discussões com relação à abertura de novos mercados, né, e também da proteção do mercado brasileiro contra a importação de pescados de má qualidade, por exemplo, né, que possam ter algum tipo de concorrência desleal com os nossos produtos, né, de pescados produzidos pelos nossos produtores. Então, são várias frentes na realidade, mas sempre em defesa do interesse do produtor. Existe a lei, né, uma lei geral aí de aquicultura, né? Quais os ganhos e retornos, né? Não sei se seria essa palavra, né? Que a gente observa do ponto de vista normativo mesmo aí para esse setor. Então nós exatamente estamos no momento onde protocolamos, na verdade, a proposta de uma nova lei para a aquicultura, né? Então, a nossa lei hoje, que está em vigência de número 11.959, ela já está desatualizada, né? Ela tem uma série de aspectos nebulosos, vamos dizer assim, que acabam causando ou provocando duplas interpretações para quem está interpretando a lei. Isso é sempre ruim, né? Porque a lei tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela não pode ser sujeita à interpretação das pessoas, né? Porque isso dificulta muito o trabalho, né? E aí nós participamos ativamente da construção dessa minuta com todas as federações de agricultura, né, e pecuária do Brasil que contribuíram ativamente com as suas ideias, né, e suas propostas para a gente fazer uma reforma geral nessa lei. Esse projeto de lei já está tramitando dentro do Congresso, né? Então nós estamos agora numa batalha para acelerar, na realidade, a apreciação e a votação desse projeto de lei que vai trazer mais segurança jurídica para todo o setor da aquicultura do Brasil.
Muito bom. Meu Newton e Mayara, vocês que estão lá no dia a dia, no campo, né, acompanhando o produtor rural por meio da tag, né, o que vocês já têm observado mesmo de avanços aqui no Pará, voltada para essa preparação, né, para atender o mercado, né? Aqui o pescado é ouro para a gente, né? Então, o paraense ele tem esse gosto, né, pelo pescado, né? É muito comum. E aí, como é que vocês têm observado aí o nosso produtor paraense nessa frente? Quando a gente chegou no município que a gente estava atuando, né, a gente percebeu que os produtores ainda viam a piscicultura como a terceira ou até quarta atividade. Então, tipo, eles não ainda era algo muito assim da familiar, onde a maioria do que eles produziam, eles usavam para a própria alimentação. Eles não tinham a ideia de vender, de produzir para vender. Hoje não. Hoje a gente já tem produtores que já têm inovações tecnológicas nas propriedades, como tanques suspensos, com aerador, chafariz. Eles já sabem a importância de que eles precisam também comercializar para ter um retorno daquele investimento. Então, a gente já tem produtores que já fazem viveiros escavados pensando na quantidade certa de peixes que vai caber, porque antes eles pensavam que qualquer tamanho de viveiro escavado, de tanque, eles poderiam colocar 1.000 peixes e que eles iriam. Não tinham uma organização. Hoje não, eles já sabem que eles já trabalham ali por metro quadrado e eles já sabem as espécies que são mais vendidas ali na região. Então, tudo eles já fazem agora de maneira pensada. Até um hábito mínimo de anotar, eles não faziam. Eles não tinham controle ali gerencial do que entrava, do que saía. E hoje já tem produtores nossos que já veem a piscicultura até como a primeira atividade da propriedade. Então chegou a mudar, né? Do terceiro já passou a ser primeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, mais cedo eu estava participando de um painel e a gente trouxe esses dados, né, do quanto a piscicultura no município ela se desenvolveu, né, e tem se desenvolvido, né. Conforme a Mayara comentou, quando a gente chegou era uma outra realidade, né, a piscicultura realmente não tinha visibilidade, né, e a gente, junto com os produtores, tem trabalhado para que a piscicultura cada vez mais se torne rentável para o produtor. O objetivo maior é que ele veja a piscicultura como uma fonte de renda de verdade. E tanto que agora no período da Semana Santa, a gente conseguiu, junto da secretaria, né, escoar aproximadamente 7 toneladas de peixe dos produtores atendido pela TEG, foi adquirido pelas prefeituras de Irituí e de São Miguel. Então, isso, além de dar uma rentabilidade para esses produtores, vai fazer, inclusive, com que eles tenham um capital para reinvestir na sua atividade, dê um gás diferente. A gente, inclusive, já viu os produtores até mais animados, né, com a atividade. Então, a TEG, piscicultura, de maneira geral, ela dá esse retorno, esse acompanhamento técnico continuado, faz com que você conheça a fundo todas as propriedades, cria um relacionamento com esses produtores, a ponto de eles criarem confiança na atividade, criarem confiança em você que é técnico. Então, de fato, o resultado ele é consolidado, né? Ele é concreto, de verdade. São mais de 1.600 produtores aí, né, que vocês já atendem, que a TEG atende, não é isso? De maneira geral, já são atendidas hoje, atualmente, um pouco mais de 4.000 propriedades, 4.400 propriedades, isso em 11 cadeias produtivas, tem 15 supervisores atuantes na área. Somente na cadeia da piscicultura já foram atendidas, isso desde 2022 para cá, um pouco mais de 1.600 propriedades, e atualmente propriedades atendidas pela piscicultura tem 678 e 22 técnicos atuando em campo, né? Assim, na visão de vocês todos, né, que estão aí nesse dia a dia mesmo acompanhando, para que o produtor de peixe, né, ou mesmo carnicicultura, né, outros crustáceos, enfim, eles tenham essa confiança no pescado, o que vocês recomendariam, né, no dia a dia? É uma postura de ir atrás de entender melhor essas legislações, né? É algo gerencial, né? O que na visão de vocês seria interessante para o produtor, para ele ter essa confiança realmente? O que um próprio produtor comentou também é a questão do manejo, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com outra cadeia, por exemplo, com a cadeia do leite, o manejo que ele faz com o animal, né, todo dia, é muito mais complicado e cansativo para o produtor do que o manejo do peixe. Então, só do fato de já ter
questão da piscicultura ter um manejo mais simples para o produtor, já tem atraído muitos produtores saírem de cadeias como da bovinocultura e migrarem para a piscicultura. Só por essa questão de ter um manejo mais facilitado ali, uma rotina menos cansativa, né? E um lucro ali, anualmente, ele consegue ter, até, por exemplo, na questão da tilápia no tanque suspensa, ele consegue fazer mais de um ciclo por ano. Então, ele consegue ter até um investimento que ele fez de uma maneira mais rápida o retorno. Então, também isso chama a atenção do produtor. O que eu ia pontuar era exatamente a questão econômica, né? Claro que isso depende do município, da região, tem muitos fatores em relação a isso, né? Mas especificamente em relação ao nosso município, o preço do pescado, ele é bem interessante. Os produtores vendem bem o peixe, né? E aí, e do lado praticamente tem uma fábrica de ração. Então ele tem um custo de produção menor e tem uma rentabilidade maior. E com um bom manejo ele consegue fazer 2, 3 ciclos por ano, incluindo ali um berçário, uma recria, fazendo esses ajustes, ele consegue ter mais produção. Não fica a mercê do período de defesa, de determinada cultura, algo nesse sentido. Não fica a mercê somente, por exemplo, na Semana Santa, né? Ele consegue vender em outros períodos também. Sem dúvida, acho que são dois fatores importantes que vocês acabaram de mencionar. Primeiro é a rentabilidade por área, né? Então é uma atividade que mesmo em pequenas propriedades dá um rendimento econômico interessante para o produtor, né? É diferente de outras atividades que têm valor agregado menor, que aí precisa ser grande para poder valer a pena, né, ingressar na atividade. Então a piscicultura tem essa característica muito positiva que ela tem bastante valor agregado. Então em pequenas áreas você consegue produzir uma quantidade significativa, né, e isso dá um faturamento interessante para o produtor, né? E o segundo é, obviamente, o mercado, né? Não adianta ele aumentar a produção e não ter para onde vender. Então, é importantíssimo que todo mundo que entra na atividade, né, olhe para o mercado. E como aqui no Pará, em várias regiões do Pará, o pescado é um produto bastante apreciado, né? Pela fartura que já tinha, né? E hoje nem tem tanto mais no ambiente natural. Eu acho que esse hábito ajuda muito, né? Toda a nossa região norte tem um hábito de consumo de pescado bastante positivo. Então, à medida que a pesca vai ficando mais difícil, né, mais escassa, né, e o consumidor tem vontade de consumir pescado, até não só pela preferência de gostar do peixe, mas buscando uma alimentação mais saudável, né? Então, todo mundo quer comer alguma coisa mais saudável, né? Então, acho que são as duas coisas. Então, é uma oportunidade de negócio muito boa, né? Mesmo para o pequeno produtor, porque dá uma rentabilidade boa e tem um mercado positivo, né? Então, acho que esse é a soma, na verdade, de dois fatores que faz com que essa atividade tenha tanto potencial para continuar crescendo, né? E o Brasil ainda é um pequeno exportador de peixe, né? Então, assim, a gente exporta muito pouquinho. Ainda temos muito espaço. Exatamente isso. Quer dizer, se o mercado da produção do Pará saturar o Pará, não tem problema, né? Nós temos aí o mercado do mundo que tem interesse em consumir peixe amazônico, né? Então, o potencial é gigante. Existe, na verdade, números, né, em nível mundial que fala de um déficit, uma carência de pescado no mercado internacional gigantesca, né? Nós estamos falando aí de um déficit aí de 30 milhões de toneladas de pescados até 2030, né? Então, essa carência de pescado no mercado mundial, ela já existe. Então, já tem menos peixe no mercado do que consumidor querendo comprar. A demanda existe, aí tem que produzir mais a tag, né? Dar mais orientações para o produtor para atender de fato, né? É verdade. A gente agradecer aqui a presença de vocês, né? Nosso bate-papo ele foi bem leve, né? Bem informativo mesmo para o produtor rural. Gostaria que vocês compartilhassem, né? Onde que as pessoas podem achar né, nossa equipe da tag, né? Como que chega a CNA com as demandas, inclusive sobre dúvidas sobre legislações, né, sobre normas, né, para finalizarmos aqui o nosso programa. Em relação à tag, o produtor que tiver mesmo interesse, é só procurar o sindicato dos produtores rurais do seu município. A maioria dos municípios do estado do Pará já tem técnicos de campo, tanto é que a gente é dividido por núcleo. Então, entrando em contato com o sindicato, acredito que ele consiga participar e ser atendido por algum técnico de campo.
E da mesma forma, né, o melhor canal, na verdade, de comunicação, existe naturalmente o canal direto com a CNA, pelo site, pelo e-mail, né, telefone, mas normalmente a gente recomenda que as pessoas, os produtores, entrem em contato com quem está mais próximo, né, que conhece melhor a realidade, seja o Sindicato Rural, seja a Federação de Agricultura, né, que canalizam as demandas, né, as necessidades, né, de uma forma maior para encaminhar para a CNA, mas a CNA está sempre de portas abertas também para ouvir as demandas dos produtores. Muito obrigada. E esse foi o nosso podcast Pará Mais Agro.